oitavo ano, tudo bem? Acho que sim, né? Para hoje, então, pensemos que Deus está no controle de todas as situações e nos dará a força e a coragem necessárias para vencermos todas as tribulações. Amém. Temos que acreditar nisso, que Deus sempre vai estar no controle de tudo para nós. Ele que vai dar força, Ele que vai nos dar coragem para a gente enfrentar todos e quaisquer problemas que nós possamos enfrentar, ok? Voltemos ao nosso conteúdo, né, sobre a Revolução Francesa. Então, hoje a gente vai ver a segunda parte, que é a página 119 a página 135, quando começa falando sobre a radicalização da Revolução, lá no capítulo 6. A fuga do rei, então, gera uma insatisfação, aumentam as convulsões políticas e sociais na França, e isso é considerado uma traição ao rei. Diante dessa traição, a França passa por várias dificuldades, por vários problemas aí, né? E isso gera a queda da monarquia. Tanto que eles têm essa gravura, a prof colocou aí, que ele está retratado com um barrete frígio na cabeça, uma espécie de gorro que era o símbolo da Revolução Francesa. Então, nessa imagem, o Luís XVI, essa gravura é uma ironia? Se sim, por quê? Com certeza, ela é uma ironia, porque a imagem do rei está caracterizado como revolucionário. E, na real, o que é o rei? O rei é o inimigo da revolução. O rei não vai querer a revolução em si. Não é verdade? A execução do rei era o quê? É uma evidência que eles estão derrubando um tirano. Aquele que simbolizava ainda a manutenção dos privilégios da sociedade de estamentos e principais objetos de oposição dos revolucionários desde o estopim do movimento com a queda da Bastilha. Então, o que vai mostrar isso daí? A Revolução Francesa e a execução de Luís XVI, né? A execução é a derrubada do tirano. Segundo eles, é o fim desse antigo regime, dessa sociedade de privilégios. E não foi somente, né, o rei que acaba sendo guilhotinado, a rainha também vai para a guilhotina. No livro aparecem somente duas imagens, né? E só a imagem do meio que está igualzinha lá do livro de vocês. Mas aqui nós temos na primeira imagem a Maria Antonieta, então, né? Na sua vida de luxo, de ostentação, então, como sempre, ela demonstrava. Alguns historiadores vão dizer que uma rainha sozinha ela não poderia ser o motivo ou a causa para toda a falência da França em si, né? Na segunda imagem, ela está desprovida de qualquer luxo, né? Da suntuosidade, de uma realeza e tal, que era a marca, característica dela, esses vestidos todos espalhafatosos ali, né? Então, essas eram coisas que ela costumava, assim, ela era conhecida, digamos, né? Então, ali ela está desprovida de qualquer dessas características. Na terceira imagem, ela está com uma roupa mais simples que o habitual, mas ela não está igual as camponesas, né, que estão ali observando, ou, né, ela ainda continua mantendo uma postura, né, nobre. O que marca esse período, né, que nós vimos aí da Revolução Francesa, a partir do momento que Robespierre assume o poder, que fica conhecido como o período do terror. Esse período do terror, então, ele é caracterizado pela radicalização do processo revolucionário e ocorre durante a Convenção Nacional, enquanto que está sendo liderado pelos jacobinos. Tá? Houve, durante essa Revolução Francesa, então,
Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional era com o objetivo de criar, né, mudanças oficiais para a França. E aí, as características da Assembleia vão ser o quê? A abolição dos privilégios especiais do clero e da nobreza, a declaração dos direitos do homem e do cidadão, a subordinação da Igreja ao Estado, a elaboração de uma Constituição para a França e reformas administrativas e judiciárias, além de ajuda à economia francesa. Então, a Assembleia Nacional vai apresentar esse tipo de proposta, tá? Numa fase moderada, e nas principais reformas apresentadas numa fase moderada da Revolução Francesa. Aqui nós temos uma citação, né, um texto, e que diz: Tremei, tiranos, e vós perféditos, o apróbrio de todos os partidos, seria a vergonha, né, a desonra de todos os partidos. Tremei vossos projetos parricidas, que é projetos de morte. Vão enfim receber seu preço, Somos todos soldados para vos combater. Se tombam os nossos jovens heróis, a terra de novo os produz. Contra vós, todos prontos a vos vencer. Tá? Então, esse texto, quem teria escrito um texto desse, né? Seria emitido pelo terceiro Estado, que estava insatisfeito com a tirania e com os privilégios históricos aí de certos grupos na França, né? Primeiro e segundo Estado, clero e a nobreza. E esses privilégios, eles ainda são sustentados por um déspota, que estava sendo ameaçado, né? O rei aí acaba ficando ameaçado também diante de todo esse processo de mudança e tal, né? O poder dele é ameaçado, assim como os privilégios dos outros dois grupos. Robespierre. O Robespierre, então, ele é responsável, digamos assim, pelo período do terror, e das medidas que ele tomou durante esse período do terror, ele instalou o Comitê de Salvação Pública e a Lei do Máximo. O Comitê de Salvação Pública, junto com o governo jacobino, então, eles foram responsáveis por esse período do terror. O objetivo da política do terror centrava-se na defesa da Revolução contra inimigos internos e externos. Então, pelo Comitê de Salvação Pública, tudo, digamos, poderia ser possível, né? Para eles, desde que eles estão defendendo a nação. Não importa o que está se fazendo, né? O Comitê de Salvação Pública realizou uma série de reformas a fim de promover a igualdade, como sufrágio universal masculino, então voto igual para os homens, confisco de terras da nobreza, distribuição de terras a camponeses pobres, uma reforma agrária, abolição da escravidão nas colônias francesas e fixação de preços máximos. Essa fixação de preços máximos, então, seria a lei do máximo. Tá? Essa lei do máximo estipulava um preço máximo nos produtos e, assim, havia um controle dos produtos. Uma outra medida popular do período do terror, então, foi a reforma agrária, sob a liderança jacobina, durante o qual a guilhotina representava para muitos a justiça revolucionária, ou seja, né, que o uso da guilhotina era a salvação para muitos aí. Aqui nós temos a árvore da liberdade. Se a gente for observar esta árvore da liberdade, a gente vai ver as frutinhas dela, né? No fundo aqui a gente tem uma outra árvore. Essa árvore aqui do fundo, ela como é que eu posso dizer? Ela é a árvore do Antigo Regime, tá? Essa árvore do fundo, essa árvore do Antigo Regime. A árvore aqui da frente,
ela seria uma árvore revolucionária. Então, ela é a oposição desse antigo regime aqui. A Chard, ela vai mostrar o quê? Que a França em si, ela pode ser uma tentação, assim como, né, a serpente lá foi uma tentação para Eva no paraíso. Então, aqui também, né, a serpente da Revolução Francesa, ela poderia, ó, o símbolo da Revolução Francesa aqui, ela poderia ser uma ameaça aos outros países da Europa. Né? Ao fundo, quando a gente tem aquela, ou ainda, né, nessa árvore aqui, é um símbolo da França revolucionária. Ela está com frutos podres e sem folhas, enquanto a outra árvore do fundo, que representa os demais países europeus, é frondosa e cheia de vida, com frutos dourados que crescem em volta de uma coroa. Ou seja, que aquilo lá era o bom e aqui estava um caos, digamos assim. Revolução Francesa. A Revolução Francesa, durante essa Revolução Francesa em si, nós vamos ter, durante o período do terror, os excessos, então, cometidos por Robespierre, que fizeram ele perder o apoio político e, no final, ele próprio acaba sendo guilhotinado. Monarquias como a Prússia e a Áustria assinaram a Declaração de Pillnitz e anunciaram a intenção de intervir militarmente na França e deter o processo revolucionário. E, além disso, a Assembleia Nacional aboliu as taxas e os impostos que recaíam sobre o campesinato. Acabaram com os vestígios do feudalismo, que ainda perduravam em várias regiões da França. Então, são tudo situações, fatos que ocorreram durante a Revolução Francesa. Atividades para esta semana. Vocês vão reler o capítulo, fazer exercícios 5, 6, 7 e 8. 1, 2, atividade, né? 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. A 12 não precisa estar fazendo, só até a 10. E observem que 3, 4 e 5 também não está para essa semana, porque vocês já tinham feito lá na semana anterior. E para vocês postarem no AVA, essa semana, a atividade 10 da página 133, que é a interpretação da charge da árvore da liberdade, tá? Que era esta atividade aqui. Beleza, pessoal? Um abração a todos e até daqui a pouco.